Hoje, então, nós vamos falar sobre sentimentos. Minha gente, mas o que que são os sentimentos? O que que são os sentimentos, além de ser uma reação natural que nós temos em razão de algum fato que aconteceu? Acontece um fato e a gente dá uma interpretação para ele, para aquele fato, e com esta interpretação que a gente dá para aquele fato, com a forma como a gente encara aquele fato, aí a gente pode se sentir triste, a gente pode se sentir alegre, a gente pode ficar magoado, a gente pode ficar irritado. Então, quer dizer, o fato acontece, a gente interpreta e a gente sente automaticamente alguma coisa. A gente tem alguma emoção a partir daquilo. Todos esses sentimentos que a gente sente a partir da interpretação de algum fato são respostas que nós damos automaticamente, que a nossa mente dá automaticamente aquilo que a gente interpretou daquele fato. Por quê? Pelas bagagens de experiências que nós já acumulamos. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que não é o fato em si que nos faz despertar aquele sentimento que a gente sentiu, que a gente teve. Não é o fato em si, e sim a interpretação que a gente dá para aquele fato, como a gente enxerga aquele fato. É isso que desperta as nossas emoções de uma forma diferente. Boa, negativa, enfim, de qualquer maneira. E a prova disso, sabe o que que é? É que para pessoas diferentes, com história, que tenham histórias de vida diferentes, que tenham passado por experiências diferentes, que tenham bagagens diferentes, o mesmo fato ele pode ser interpretado também de maneira diferente. E para uns, aquele mesmo fato pode trazer alegria, para outros, tristeza. E isso nós vemos em tudo na nossa vida. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar quando eu falo dessa questão de interpretação dos fatos e que o mesmo fato pode causar para um alegria e para outro tristeza. Eu sempre dou esse exemplo e eu acho que cabe muito bem, é o exemplo do cachorro. Você imagina uma pessoa que, quando era pequena, sofreu um ataque de cachorro, ficou internada no hospital, sentiu muitas dores. Aí ela adulta, quando ela olha para uma fotografia de um cachorrinho, de repente ela pode se sentir sufocada, pode se sentir amargurada, nervosa, ansiosa com aquilo. Enquanto que outra pessoa, vendo a mesma fotografia do cachorro e tendo tido durante a infância ali um cachorrinho bonitinho, cheio de chamego com ela, essa outra pessoa vendo a mesma fotografia, ela vai se sentir feliz, tranquila, confortável. Então, o que eu quero dizer é que não é o fato em si que desencadeia as nossas emoções, mas o que ele representa para nós. Às vezes a gente tem a tendência de pensar assim: eu estou triste porque aquilo aconteceu. Ou eu estou feliz porque aquilo aconteceu. Eu fiquei magoado porque aquilo aconteceu comigo. Na verdade, não é aquilo que aconteceu que desencadeou a sua alegria, a sua tristeza, a sua mágoa, a sua ira. Não é isso. O que desencadeia todos esses sentimentos são as interpretações que a gente dá para ele. Como eu acabei de mostrar para você aqui, o mesmo fato ele pode desencadear emoções completamente diferentes. Quando a gente experimenta assim um sentimento que não nos faz bem, aquele sentimento que a gente não gosta de ter, a nossa primeira reação é justamente essa: atribuir aquele fato à culpa pelo nosso estado emocional. Quando, na verdade, a gente tem que entender que o fato em si, ele não só não é o culpado pelas nossas emoções, como também a gente não tem o poder de mudar os fatos, de mudar o mundo, de mudar as pessoas. A gente não tem como fazer com que só fatos que nós interpretemos bem possam acontecer na nossa vida. A gente não tem esse poder. Então, se a gente não tem esse poder de mudar os fatos, a gente só tem duas opções. Ou a gente continua tentando mudar as coisas, mudar o mundo, mudar as pessoas, mudar a forma como as pessoas lidam conosco, mudar os fatos da vida e continuar a sofrer, porque a gente não vai conseguir. Ou então a gente aprende a reinterpretar aquele fato para que ele não cause mais dor na gente. Eu disse para você agora há pouco que não é o fato em si que causa dor, e sim a interpretação que nós damos a ele. Então, se a gente não consegue mudar os fatos, não tem como mudar as pessoas, não tem como mudar o mundo, ou a gente continua assim, insistindo nisso, eu vou sofrer porque eu quero mudar e não consigo, ou então a gente reinterpreta aquilo. A gente tenta entender aquele fato sob uma outra ótica.
Então, experiências que nós já vivemos e que nos trouxeram infelicidades, na verdade, elas têm que ser encaradas como lição e não como aquela certeza de que aquilo, sempre que aparecer na minha frente, vai ter que me causar dor. Por exemplo, aquela questão do cachorro. A pessoa que foi atacada pelo cachorro, do exemplo que eu dei, toda vez que ela olhar a fotografia do cachorro, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir angustiada, nervosa, ansiosa, e aquilo ali é só uma foto, né? Então, o ideal é que ela reinterprete o fato daquela fotografia de cachorro, que ela entenda que aquilo ali é só uma foto, que aquilo não está atacando. Ou seja, que ela se esforce para entender que aquela situação do ruim do passado, aquela situação ruim do passado, aquele cachorro que atacou quando ela era criança, não está naquele pedaço de papel. Ou seja, que ela racionalize, que ela procure racionalizar, ao invés de estender as experiências do passado para as experiências atuais. Que ela procure entender que naquela época o cachorro a mordeu porque algum motivo teve. Ela pisou no rabo dele, o cachorro não estava bem, o cachorro estava doente, alguma coisa assim. Alguma coisa gerou aquele fato no passado. E que o fato dela ver novamente um cachorro, dela estar frente a frente com um cachorro agora, não quer dizer que ela vai ser atacada outra vez. Então eu estou dando aqui o exemplo do cachorro, mostrando como que a gente pode reinterpretar alguma coisa para que ela não nos faça tão mal, mas isso daí pode ser interpretado, pode ser levado para todos os campos da nossa vida. A gente tem que tentar levar essa questão da ressignificação, da reinterpretação para a nossa vida pessoal. E aí nós vamos entender que as nossas atitudes, as nossas emoções, o que a gente sente, tem muito a ver com a atitude daquela pessoa do cachorro. A gente revive no nosso inconsciente situações que passaram lá atrás e que a gente ainda acha que aquilo está presente. E aí a gente sofre com aquele fato. Então, por exemplo, alguém que teve uma desilusão amorosa. Imagina alguém que lá no passado investiu em um romance, investiu num relacionamento e de repente foi traída, teve uma desilusão amorosa. É capaz dessa pessoa no futuro, ou agora no presente, né? Ela está frente a frente com uma nova possibilidade emocional, ou seja, tem um novo relacionamento aparecendo na vida dela, mas que ela se sente com medo, ela se sente insegura, às vezes até reativa a essa nova situação, a essa nova chance. E isso vai gerar ainda mais sofrimento para ela, desnecessariamente. Se nós encararmos essa nova situação da mesma forma que eu estou falando para a gente encarar a questão do cachorro, o que essa pessoa deveria fazer neste momento? Ela deveria lembrar que aquilo que aconteceu no passado, aquela desilusão amorosa, por exemplo, não quer dizer que vai acontecer outra vez. Aquela situação do passado, ela tem que entender como uma lição. Então, que ela verifique os erros daquele relacionamento anterior. Quais foram os erros? O que aconteceu ali que desencadeou a traição, a desilusão amorosa, para que não se repita nesse? Mas não quer dizer que é necessário ficar reativo, não quer dizer que seja necessário ficar inseguro, ficar com medo, porque isso gera mais sofrimento, desnecessariamente. Às vezes a pessoa vai até deixar de prosseguir em um relacionamento que lhe faria bem. Então a gente tem que ressignificar as coisas atuais, aprendendo com as lições do passado, sem trazer aquelas lições do passado para o presente com a dor, com o sofrimento. Então quem foi atacado pelo cachorro deve aprender com esse fato. O que não deve fazer com o cachorro, que é para não ser mordido de novo. Mas não precisa se privar do contato com outros cachorros. Ele não tem que ficar acreditando que vai ser mordido outra vez. E assim também a pessoa que se desiludiu amorosamente. O insucesso no relacionamento lá no passado não significa que ela não tem possibilidade de ter relacionamentos felizes. E aí, às vezes, as pessoas se privam dessa oportunidade. Se privam da chance de ter novos relacionamentos porque foram infelizes no passado. E nós podemos ainda estender essa análise a todos os outros pontos da nossa vida. Por exemplo, aquela pessoa que ficou desempregada por um tempo longo, e aí ela sofre com isso. Hoje ela está no emprego, mas ela tem grande receio de ficar desempregada de novo. O fato de ter ficado desempregado um longo tempo não quer dizer que isso vai acontecer outra vez. Não quer dizer nem que se ela estiver desempregada agora, que esse desemprego vai se prorrogar e vai ser tanto tempo de desemprego como foi no passado. Então a gente não tem por que alimentar aqueles sentimentos negativos
por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. O passado é para a gente aprender as lições, procurar não errar mais, mas tirar o peso das nossas costas, achando que tudo aquilo vai se repetir. Um outro exemplo também é aquela pessoa que viu alguém desencarnar porque estava com uma doença, sofreu muito com aquela doença levou à morte. Não quer dizer que se a gente ficar com aquela doença, se a gente tiver aquela doença, a gente também vai desencarnar. Então a gente sofre muitas vezes de uma forma que eu diria até desnecessária, porque a gente projeta, a gente traz lá do passado para o nosso presente, baseado nas experiências que a gente teve, aquela sensação de que tudo aquilo vai se repetir. Então, o fato da gente não ter conseguido até então aquilo que a gente gostaria, o sucesso em alguma coisa, não quer dizer que a gente não vai conseguir mais. A gente deve entender os fatos que aconteceram, aprender as lições que eles nos ensinaram e tentar racionalizar. O que é tentar racionalizar? É tentar aprender o máximo que a gente puder com tudo que aconteceu. E também tentar ressignificar aquelas coisas que aconteceram, para que quando acontecer alguma coisa semelhante na nossa vida, esta coisa não nos cause aqueles sentimentos que a gente não gosta de ter, a angústia, a preocupação, a insegurança, o nervoso. A gente tem que racionalizar e ressignificar. São as duas coisas. Um outro aspecto dos nossos sentimentos que nós temos que analisar, sabe o que é? É o nosso controle, ou melhor, a nossa falta de controle sobre os nossos sentimentos. Eu já falei para você que os fatos a gente não consegue mudar, que a gente tem que mudar é a forma como a gente enxerga os fatos. Mas também tem este outro fator que é muito importante e que mexe muito conosco e que nos leva para baixo, nos causa maus sentimentos, que é a nossa falta de controle sobre os sentimentos. Porque depois que um sentimento começa, né, dentro da gente, né, a gente precisa assim, muito tempo para a gente poder tirar aquilo. É preciso muita reflexão para a gente poder mudar aquele sentimento que começou. Sabe por que a gente precisa de tanto esforço para mudar um sentimento que começou? Por dois motivos. Pelo nosso ego e pelo nosso hábito. Aliás, deixa eu fazer só um parênteses aqui para os psicólogos e psicanalistas que estão nos assistindo. Quando eu falo em ego, eu não estou me referindo ao ego, id, superego de Freud, tá? Da psicanálise. Estou falando do ego, uma visão egoística, algo lá de dentro da gente. Então, voltando aqui ao nosso ego. Então, o ego e o hábito são os responsáveis por a gente ter tanta dificuldade em modificar aquele sentimento ruim. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida, todos nós temos isso, alguma coisa na sua vida causa alguns sentimentos que você não gostaria de ter. E a dificuldade que nós temos de transpor esses sentimentos, essa dor, essa preocupação, essa angústia, muitas vezes é por causa do ego e do hábito. O ego é aquele responsável pelos sentimentos que a gente tem quando a gente é contrariado. Quando a coisa não sai do jeito que a gente queria, quando a gente planejou, eu queria que fosse dessa forma e a coisa não vai da forma como a gente gostaria, ou então quando alguém não faz aquilo que a gente achava que aquela pessoa deveria fazer, a gente se sente contrariado. E a gente se sente contrariado por causa do nosso ego, porque o nosso ego não aceita ser contrariado. E aí, quando o nosso ego não aceita ser contrariado, aí a gente fica irritado, a gente tem mágoa, a gente tem a desesperança, a gente tem uma série de sentimentos ruins que só nos fazem mal. Então, se alguém fala uma palavra atravessada para a gente se sente assim, desprezado, a gente se sente contrariado, aí vem a mágoa, né? A gente fica assim, todo empolado de irritação, porque a gente não queria que aquela pessoa tivesse agido assim com a gente. O nosso ego foi ferido. Se a gente não é valorizado no nosso trabalho, se a gente é preterido na família, a nossa mãe demonstra claramente que gosta mais do irmão do que de nós, o nosso filho gosta mais do outro, do pai, do que da mãe. Se a gente não é valorizado no trabalho, se a gente é preterido na família, se as nossas vontades não são atendidas, a gente se magoa, a gente fica com raiva por causa do nosso ego que não aceita isso. Então, falando em reinterpretação, que tal a gente atribuir a esses fatos uma nova interpretação? A gente costuma atribuir que interpretação quando acontecem essas coisas? Isso é falta de consideração comigo? Isso é falta de respeito comigo?
se a gente ressignificar o que aconteceu, se a gente ressignificar aquele fato, a gente pode mudar essas impressões, essas interpretações que a gente costuma dar. Lembra que eu falei que o fato a gente nem sempre consegue mudar, mas a gente consegue mudar a interpretação? Então, ao invés da gente pensar assim, isso que fulano fez comigo é falta de consideração, isso que fulano fez comigo é falta de respeito, e por isso se sentir tanto mal por causa daquilo ali que a gente está vendo, ao invés disso, que tal a gente reinterpretar, a gente entender que fulano fez aquilo comigo, me ofendeu, porque ele não estava em um bom dia. Fulano agiu daquela maneira comigo porque ele não tem autocontrole, é um problema dele, não é um problema meu. Fulano agiu assim comigo porque falta consciência para ele. Ele tem limites de consciência, ele tem limites morais, ele tem limites de educação. Ou seja, o problema é dele, não é meu. Eu não preciso me sentir ofendido com o que fulano faz. O que sai da boca do fulano não me pertence. O que sai da boca dele é dele. Só vai me pertencer se eu assimilar, se eu aceitar aquilo para mim. Então, olha só como que a gente pode... O fato a gente não muda. A pessoa falou aquilo, a pessoa fez aquilo. Mas olha como que a gente pode dar uma nova interpretação para esse fato. A gente pode tirar da nossa visão a impressão que a gente foi atacado. Se a gente consegue tirar essa impressão que a gente foi atacado, a gente não sofre. A gente muda o nosso sentimento. Ou seja, o fato a gente não mudou, mas como a gente ressignificou, como a gente reinterpretou, o nosso sentimento não vai mais ser aquele sentimento negativo. Então, essas impressões que a gente tem e que nos causam esse furor, nos causam um mal-estar, nos causam a mágoa, isso tudo é fruto do que o nosso ego nos faz ver. O nosso ego, ele não nos deixa enxergar que o outro fez aquilo porque ele é limitado. Que o outro fez aquilo porque ele não estava num bom dia. O nosso ego, ele sempre diz para a gente assim, olha, eu fui contrariado e eu não tolero isso. Isso é uma falta de respeito. Se a gente procurasse enxergar as coisas de uma forma diferente, né, com menos paixão, com menos ego, a gente ia se irritar muito menos, a gente ia se magoar muito menos e, consequentemente, a gente ia sofrer muito menos. A segunda coisa que eu falei para você que atrapalha com que a gente mude os nossos sentimentos, além do ego, é o hábito. Você sabia que tem gente, e com muitos de nós acontece isso, que a gente se habitua a ter determinado sentimento? Tem gente que é hiperhabituada a ficar irritado. Então, qualquer coisa que acontece, a pessoa já leva para o campo da irritação. Tem pessoa que se habitua a ficar magoado e não consegue lutar contra aquilo porque já assimilou aquele hábito para a sua vida. Hábitos que nos fazem mal. E aí, nesse ponto de hábitos que nos fazem mal, hábitos emocionais que nos fazem mal e que vale a pena a gente refletir sobre eles para a gente ver se não tem algum deles, existem vários. A irritação, o medo, o pessimismo. Nossa, como eu conheço gente que tem o hábito de ver as coisas pela ótica mais negativa. Aquela velha história do copo meio cheio, meio vazio, que o otimista vai tentar ver sempre assim, o copo está meio cheio, e o pessimista vai tentar ver sempre o copo está meio vazio. Então existem muitas pessoas que se habituam a ver o meio vazio, e isso causa dor, isso causa sofrimento, isso causa ansiedade, causa sentimentos que a gente não gosta de ter. E a gente às vezes alimenta esses sentimentos sem a gente perceber, de uma forma irracional. Sentimentos viciados. O que quer dizer sentimentos viciados? Sentimentos mantidos pelo hábito. E esses sentimentos que são mantidos pelo hábito, minha gente, a gente só consegue mudar. Sabe como? Com uma boa dose de reflexão e de esforço. Reflexão no sentido da gente procurar a causa para aquilo. Quando eu me sentir daquela forma, eu preciso refletir. Será que eu preciso me sentir assim mesmo? Será que a coisa é dessa forma como eu estou enxergando de verdade? Ou sou eu que estou habituado a ver o copo meio cheio? Então, é analisar as coisas e depois fazer força para combater aqueles sentimentos. Mas o mais importante de tudo isso que eu estou falando é que ninguém gosta de ter sentimentos que fazem mal para si, né? Mas poucos de nós têm o hábito de refletir, de pensar sobre os nossos sentimentos e de se esforçar para modificar. A gente se deixa levar. É como se fosse um barco à deriva. É assim que a gente age muitas vezes. Como se o nosso sentimento fosse um barco à deriva. Ou seja, o mar está para cá, o mar está para lá e a gente deixa ir. Quando, na verdade, o ideal seria que a gente refletisse sobre os nossos sentimentos para ancorar a nossa nau, o nosso navio.
A gente não pode esquecer aquilo que eu falei lá no princípio, que a gente não pode mudar o mundo, a gente não pode mudar as pessoas e a gente não pode mudar os fatos em si. Então, ou a gente aceita isso e procura ver as coisas por um outro ângulo, ou então a gente vai ser eternos infelizes, culpando os outros pelo sofrimento. Falando assim, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com raiva, me fez mal aquilo, por causa daquilo que aconteceu. E não é verdade, não é aquilo que fez o mal para você. O que fez o mal para você não é aquele fato, o que fez o mal para você não é aquela pessoa, é a interpretação que você deu para aquele fato. Lembra da história do cachorro? Que o mesmo cachorro para um é motivo de alegria e para outro motivo de tristeza. Então a questão, se a gente não pode mudar as pessoas, se a gente não pode fazer com que as pessoas ajam da forma como nós achamos certo, então que a gente, e isso nos faz sofrer, então que a gente pelo menos reinterprete as coisas que acontecem ao nosso redor. A gente não precisa sofrer pelos fatos que acontecem. A gente tem a nossa consciência e a gente tem que usar a nossa consciência para mudar o foco, para mudar o entendimento das situações, para calar o nosso ego também, que é aquele que nos enfurece ou que nos magoa, nos faz sentir magoados quando os outros fazem coisas que nos contrariam. É isso que a gente tem que fazer. Quem de nós não quer ser sempre feliz? Quem de nós não quer ser alegre, satisfeito, tranquilo, em paz? E a gente tem que depender do mundo externo? A gente tem que depender das coisas que vêm de fora para a gente ser feliz? Não, porque isso nunca vai acontecer. O mundo não gira ao nosso redor. As coisas vão continuar acontecendo de uma forma que a gente não gostaria. Então, nós não temos escolhas. Nós podemos escolher se a gente quer sentir tristeza ou não. É a única escolha que a gente tem. Mas a gente não tem a escolha de mudar as coisas. Então, o que a gente procura é encarar as coisas e os fatos com uma outra ótica. Uma vez, minha gente, eu sempre conto esse caso também. Uma vez eu estava muito preocupado, eu estava assim, com um sentimento muito apertado, chateado mesmo. Porque a nossa casa, a casa do Caboclo Birajara, vocês sabem que casa de Umbanda, né, é difícil manter a ordem financeira, né? Porque não tem cobrança de nada e a gente tem muitas coisas para pagar. Então eu estava muito preocupado, estava muito angustiado com a situação financeira que a gente estava atravessando naquele momento. E aí eu fui conversar com a minha pombagira, fui pedir um conselho. Olha, a gente está passando por uma situação financeira difícil, tal. E aí ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou para mim assim: olha, filho, as dificuldades financeiras nada mais são que um desafio à sua criatividade e à inteligência. Só isso. Quando ela falou isso para mim, quando ela falou essa frase, eu percebi como que eu estava alimentando um sentimento negativo em mim. Um sentimento de preocupação, de dor, de sofrimento, e sem me atentar para outras coisas que eu poderia fazer, sem ressignificar aquele fato de forma que não me causasse tanta dor. Eu percebi que as coisas não precisam ser vistas dessa forma, com esse peso todo. E sim, no caso aí do que ela falou, né, um desafio à inteligência e à criatividade, que aquela dificuldade podia ser encarada por mim, por exemplo, como um jogo, para me desafiar, para eu descobrir o que tem de melhor em mim, para eu usar minha criatividade, usar minha inteligência para resolver o problema. Então, o fato de eu ter passado a ver por esse ângulo não quer dizer que nunca mais a gente teve problema financeiro na casa. De vez em quando tem. Mas quando eles vêm, eu não fico mais tão aflito, eu não fico com aquele peso nas costas, sofrendo tanto. Eu me desafio a encontrar soluções. Eu uso a inteligência para redistribuir, né, os nossos recursos, para poupar mais, para ver se a gente consegue captar mais alguma coisa, para resolver tudo mais rápido. Ou seja, o fato em si, eu não mudei. O fato continua acontecendo, de vez em quando tem problema financeiro. O que mudou foi a minha ótica. Então, mudando a minha ótica, eu sofro menos. E é assim que a gente tem que agir em todas as dificuldades da vida. Sejam elas financeiras, emocionais, profissionais. Ou a gente age assim e a gente muda os sentimentos, ou então a gente vai continuar a sofrer. Quem é que gosta de continuar a sofrer? A gente tem que aprender, minha gente, a ser feliz, independente dos fatos. Os fatos a gente não vai mudar, que a gente mude a nossa ótica sobre eles. Ah, mas eu já tentei de tudo, eu não dou sorte no amor, por exemplo. Que tal encarar essa situação da mesma forma que a minha pombagira falou em relação à parte financeira? Não como eu não dou sorte no amor e nunca vou dar. E sim como isso é um desafio, a minha criatividade, a minha inteligência.
Aliás, todas as nossas dificuldades, depois eu parei para pensar, são um desafio à nossa criatividade, à nossa inteligência. Então a questão muitas vezes não é sorte, não. Eu não dou sorte no amor. Às vezes a questão não é sorte. Às vezes a questão é raciocínio. É avaliar as próprias condutas, é ser mais criativo, é ser mais inteligente. Tem aquele ditado que diz assim, né? E que serve para tudo, para todos os problemas que a gente tiver. Se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, a gente não pode esperar resultados diferentes. Então, se você passa, por exemplo, por uma situação emocional negativa e essa situação se arrasta, se arrasta, se arrasta, quem sabe você não tá faltando você mudar alguma coisa no seu modo de agir para modificar os resultados, por exemplo. Um outro ditado que existe também é: não espere colher laranja no chuchuzeiro, né? E nem chuchu no laranjal. Você está fazendo o que é certo? Ou você está insistindo em alguma coisa que não vai trazer os resultados que você quer? E está esperando que dê o resultado que você quer e está sofrendo por causa disso. Então, como a pombagira disse para mim lá, as dificuldades são um desafio à nossa criatividade, à nossa inteligência. Vamos botar a cabeça para funcionar, ver onde que eu estou errando. Vamos botar a cabeça para funcionar, para ver se eu encontro soluções. Vamos despertar a nossa criatividade, abrir a nossa mente para buscar soluções diferentes. Vamos tirar o peso de cima das nossas costas. Não adianta ficar reclamando, infeliz, se sentindo mal. Nem adianta a gente ficar querendo mudar o mundo e as pessoas, a gente tem que mudar nós mesmos. A gente tem que ressignificar valores, aqueles valores que nos trazem más impressões. A gente tem que usar a inteligência, a criatividade, para a gente encontrar soluções para o que nos faz mal. Freud, o pai da psicanálise, ele falava, minha gente, que a fonte de todos os nossos sofrimentos está em afetos que a gente reprime, em afetos que foram guardados lá no nosso inconsciente. Já que Freud falava isso, né, que os afetos reprimidos nos causam dor, então, para consertar os nossos afetos reprimidos, a gente tem que lembrar do amor. O amor é aquele sentimento que nos liberta. O amor é aquele sentimento que nos faz ver que os erros dos outros devem ser tolerados, compreendidos, porque o amor nos faz ver que o outro é imperfeito também. O amor nos faz ver que o outro tem limites. Então, quando a gente ama, e por amar, a gente compreende o erro daquela pessoa, aquilo não nos faz mais mal. Porque eu entendo que aquilo não é por minha causa, aquilo é um limite dele. Um limite de consciência, um limite moral, um limite educacional, por exemplo, um limite cultural, enfim, um limite. Um limite das coisas que ele aprendeu, das bagagens, das experiências que ele teve. Então, o fato dele me tratar mal não é por minha culpa, e sim um limite dele. Isso é amar, é compreender o limite dos outros. E é uma forma de ressignificar aquele ato que o outro fez e que eu deixei que me causasse tanto mal. Eu estou falando aqui eu deixei porque ele pode fazer o que quiser e não me causar mal, não me causar dor, se eu não assimilar aquilo como se fosse algo meu. Então o amor liberta. Liberta porque nos ajuda a entender o erro dos outros. O amor liberta porque liberta nós mesmos da culpa. Porque a gente também aprende a se conhecer, a gente aprende a conhecer as nossas próprias limitações. Enfim, o amor, minha gente, é a razão real da nossa existência. É para desenvolver este amor que a gente existe. E é para desenvolver esse amor que a gente vai passando por tantas experiências ao longo das nossas reencarnações, para aprender a amar, para aprender a tolerar, para aprender a se conhecer, a crescer. É o amor que nos move através de todas as nossas reencarnações em busca da perfeição. Então, a solução para todos os nossos sentimentos, já que Freud falava que a nossa dor ela é por afetos reprimidos no inconsciente, a solução para todas as nossas dores é amar. Amar em todos os momentos. Se a gente está bem, que a gente ame o próximo, ame a gente. E se a gente estiver mal, está naquele momento de tristeza, aí mesmo é que a gente deve fazer força para amar. Para transbordar aquele amor de dentro de nós, transformar a tristeza em coisas boas, em alegria. A gente tem que fazer força para a gente ir além do ego. O ego, como eu falei para você, o ego, ele se sente contrariado, ele nos causa dor, mágoa, irritação, sofrimento. Então vamos além do ego, vamos vencer o nosso ego. A gente tem que ir além do eu e chegarmos ao nós.
O amor é o remédio para todas as nossas dores, porque com o amor a gente passa a enxergar não apenas a nós mesmos, mas também o sofrimento dos outros, porque o outro também sofre. Então, às vezes, o outro age de uma forma errada, de uma forma difícil, porque ele está sofrendo. Não somos só nós que temos afeto reprimido no nosso inconsciente, o outro também tem. E o afeto reprimido que o outro tem no inconsciente dele é que faz ele agir daquela forma tão errada, muitas vezes. O amor é o fim do ego, é o fim do egoísmo, é o fim da tristeza, da solidão. O amor nos aproxima uns dos outros. O amor estimula a solidariedade, a felicidade. Então, minha gente, hoje nós estamos conversando sobre amor. Hoje nós estamos conversando sobre sentimentos, sobre formas da gente resolver aqueles sentimentos que a gente tem e que não gostaria de ter. E é por isso que, para encerrar a nossa conversa de hoje, eu coloquei aqui uma musiquinha espírita, uma canção espírita, para a gente refletir sobre o valor do amor. O amor é a força maior que move os corações. Se estou bem, posso amar. Se estou mal, devo amar. Transformando em mim o que era tristeza em alegria sem fim. A amar e servir, ir muito além do eu. Amar é ser feliz. Amar é estar com Deus. Somos filhos do amor, somos feitos para amar. Mesmo estando na dor, sempre o temos para dar. Somos filhos do amor, somos feitos para amar. Mesmo estando na dor, sempre temos para dar. O amor é o remédio para dor, o amor é consolador, e com ele o egoísmo vira ser visto, e a solidão, solidariedade, as águas de um rio são como o amor, me aproxima dos outros e desemboca em Deus. As águas de um rio são como o amor, me aproxima dos outros e desemboca em Deus. Somos filhos do amor, somos feitos para amar. Mesmo estando na dor, sempre temos para dar. Somos filhos do amor, somos feitos para amar. Mesmo estando na dor, sempre temos para dar. E as águas de um rio são como o amor, me aproxima dos outros e desemboca em Deus. As águas de um rio são como o amor, me aproxima dos outros e desemboca em Deus. Somos filhos do amor, somos feitos para amar. Mesmo estando na dor, sempre temos para dar. Somos filhos do amor, somos feitos para amar. Mesmo estando na dor, sempre temos para